E aí, galera, vamos dar continuidade à nossa matéria de termodinâmica 2, que o nosso próximo tópico agora vai ser os efeitos das pressões da caldeira e do condensador no ciclo Rankine. A gente vai ver aqui como vai acontecer se a pressão aumenta, se diminui, o que ela vai causar nesse ciclo Rankine. Para ajudar a gente a entender como é que vai ficar esse efeito das pressões da caldeira e do condensador no ciclo Rankine, a gente vai precisar primeiro ver como funciona na temperatura. E para isso, nós vamos ter que relembrar aquela fórmula de eficiência térmica, alternativa que a gente já fez nas aulas anteriores, que vai ser a eficiência térmica vai ser igual a 1 menos o calor de saída sobre m ponto internamente reversível dividido pelo Q ponto de entrada sobre M ponto, que é também internamente reversível. Esse internamente reversível vai nos ajudar a achar aqui, porque a gente vai conseguir aplicar a integral de TdS. Bom, primeiro vamos lá. O Q ponto de entrada sobre M ponto, que ocorre na caldeira, internamente reversível, vai ser igual a integral de 4 a 1 de TdS. Isso aqui vai ficar, a temperatura a gente vai fixar ela como constante, vai ficar uma média aqui pra gente. Temperatura média de entrada vai ser S1 menos S4, que é a entropia específica desses estados. E na parte do Q ponto de saída, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o Q ponto de entrada, já que os dois são internamente reversíveis. Internamente reversível. Aqui a gente vai, para economizar tempo, vai botar direto o resultado. Vai ficar a temperatura de saída vezes S2 menos S3. Assim, ficando a nossa eficiência vai ficar 1 menos o T de saída S2 menos S3 dividido pela temperatura média de entrada S1 menos S4. Assim, nós vemos aqui que quando essa temperatura de saída diminuir, a eficiência térmica vai ser maior, porque esse número aqui, o resultado dessa divisão aqui vai ser menor. E quando a temperatura de entrada for maior, a eficiência térmica também vai ser maior, porque vai ser o maior denominador e esse resultado aqui vai ser menor. Aí quando feita a eficiência térmica de 1 menos esse número, quanto menor esse número, maior vai ser a eficiência térmica. Com isso, nós vamos concluir que a eficiência térmica do ciclo ideal ela tende a aumentar quando a temperatura média pela qual a energia é adicionada por transferência de calor aumenta, ou a temperatura pela qual a energia é rejeitada sai e diminui, como eu falei anteriormente. Bom, feito isso, vamos lá ver como isso funciona para as pressões. Bom, aqui nós já falamos disso, que a temperatura quando for maior, a eficiência térmica vai ser maior quando a temperatura de entrada. Aí nós vemos aqui nessa figura dois ciclos ideais. Mantida a pressão no condensador, manteve a pressão aqui embaixo, porém o aumento da pressão na caldeira. Vemos também que a temperatura média, que a gente falou anteriormente, adicionada, é mostrada como sendo mais alta para o ciclo de pressão mais alta. Assim, como essa temperatura aqui vai ser mais alta, a gente deduziu na fórmula de eficiência térmica, esse ciclo com a pressão maior vai ter uma maior eficiência térmica. Aí nós vamos para o outro caso, quando diminui a pressão no condensador. Aqui.
Isso no nosso outro caso. Quando a pressão é diminuída no condensador. Nessa figura já aqui, nós vamos ver que tem dois ciclos também com a mesma pressão na caldeira. Aqui a gente, diferente da outra, a gente mantém a pressão na caldeira e altera a pressão no condensador. Aqui a gente diminui a pressão no condensador. Um opera a pressão atmosférica e a outra vai operar com a pressão menor que a atmosférica. A temperatura da rejeição de calor para esse ciclo 1, 2, 3, 4 e 1, quando fecha esse ciclo aqui, é de 100 graus Celsius. A temperatura de calor rejeitado para o ciclo de pressão mais baixa vai ser também mais baixa. E assim esse ciclo vai ter uma maior eficiência térmica. Então a gente vai concluir com isso aqui, que com a diminuição da pressão no condensador há o aumento da eficiência térmica, já que essa temperatura média de saída com a pressão mais baixa vai ser menor que a temperatura que sai com a pressão atmosférica. Como vimos ali em cima no nosso diagrama TS, a menor pressão possível no condensador é a pressão de saturação correspondente à temperatura ambiente, uma vez que esta é a menor temperatura possível para a rejeição de calor para a vizinhança. Bom, também vamos ter as razões para a gente ter um condensador na usina. Por que a gente tem que ter? Quais são os benefícios dela? Aí vamos lá. O primeiro é que quando opera a pressão inferior à pressão atmosférica, a turbina apresenta uma região de pressão mais baixa, na qual será realizada a descarga, resultando em um aumento significativo do trabalho líquido e da eficiência térmica. Vai ter que desenvolver uma maior potência de eixo na turbina. E outra coisa também é manter o fluido de trabalho em um ciclo fechado, de modo que não é sempre necessário o tratamento da água. Assim a gente vai conseguir economizar a água pura e trabalhar mais com esse retorno desse fluido de trabalho. Bom, aproveitando aqui, vamos comparar com o ciclo Rankine com o ciclo de Carnot. Vamos lá. Aqui. Vemos aqui nesse diagrama TS que o ciclo ideal de Rankine possui uma eficiência menor que a do ciclo de Carnot, porque com as temperaturas máximas de TH e a mínima de TC, a temperatura média pela qual a energia é adicionada por transferência de calor entre 4 e 4' aqui vai ser menor que TH. E como vimos anteriormente lá, quanto maior a temperatura que entra, maior a eficiência térmica, já que esse TH vai ser maior, logo a eficiência térmica do ciclo de Carnot vai ser maior. Bom, aqui a gente fala disso, nessa parte aqui, que a temperatura que entra no Rankine é menor que a temperatura que entra no Carnot, que é o nosso TH. Por isso que ele vai ter uma eficiência, o Carnot vai ter uma eficiência maior que a do ciclo Rankine. Mas também nós vamos ter algumas limitações desse ciclo de Carnot, limitações práticas. A gente vai ver aqui agora. Bom, a primeira limitação prática que a gente vai falar é que há um menor aproveitamento de energia dos gases de combustão, a troca térmica até a temperatura máxima, diferentemente do ciclo Rankine, que ele faz a troca térmica abaixo da temperatura máxima. Com isso, uma pequena parte da energia liberada na combustão seria utilizada no caso do ciclo de Carnot. Outro problema significativo de ordem prática são encontrados no desenvolvimento de bombas que operem com mistura de duas fases, como é o caso do ciclo Carnot, que opera com a mistura de líquido-vapor, onde há restrições tecnológicas, que é mais difícil para se encontrar, para se fazer bomba para bombear líquido-vapor. Diferentemente do ciclo Rankine, que possui bombeamento somente de líquido. É muito mais fácil condensar todo o vapor completamente e trabalhar somente com o líquido na bomba, que é o que acontece no ciclo Rankine. Bom, galera, por hoje é só. Na próxima aula vamos falar sobre as principais perdas e irreversibilidades. Então é isso.
Obrigado a todos. Valeu.